Olá, eu sou Ruth Chaves. E eu sou Camila Trindade. E juntas nós vamos apresentar o podcast Minha Amiga Advogada. A proposta, doutora Camila, desse canal é ser um canal de educação jurídica. Afinal, a educação, ela transforma. E nós precisamos ser educados para saber que decisões tomar mais acertadamente no nosso dia a dia, não é verdade? Isso mesmo, doutora Ruth, porque toda decisão que tomamos impacta diretamente as nossas vidas. Por exemplo, sabemos que temos o casamento e o divórcio. Mas será que no momento que as coisas estão com dificuldades, nós pensamos em quais impactos aquela decisão vai ter sobre a nossa vida, sobre os nossos bens, sobre os nossos filhos, por exemplo? Verdade. Ou às vezes sobre as aquisições imobiliárias. É verdade. Sobre o momento do inventário. Falece alguém, de que forma você tem que proceder? Então, assim, se nós trabalharmos a questão da educação, nós sabemos que a perspectiva é de que nós tomemos as decisões mais acertadas no momento que nós precisarmos. Inclusive juridicamente. Com certeza, doutora. Então, o podcast Minha Amiga Advogada, ele faz parte do projeto Ruth Chaves Advocacia. Este é um importante momento de esclarecimento jurídico em direito de família, sucessões e agora em direito imobiliário. Só lembrando, as pessoas que já nos seguem ou quem está tendo a oportunidade de nos conhecer agora, que nós temos 3 magníficos quadros. O primeiro é Casados e Já Separados, em que são tratados temas relacionados ao direito de família, como, por exemplo, guarda, divórcio, pensão, alimentos, e o quadro Inventário Já, onde nós discutimos assuntos relacionados aos direitos sucessórios. Como fazer o inventário, seja ele na via judicial, na via extrajudicial, como pagar o ITCD, como fazer a partilha de forma mais adequada para que não haja um excesso de quinhão. Então, assim, muitos temas dessa natureza são tratados aqui. E também o quadro Este Imóvel é Meu no Papel, em que são tratados temas como regularização imobiliária, uso capião, ações possessórias e outros temas relacionados ao direito imobiliário, tanto na via extrajudicial quanto na via judicial. E agora, sem blá blá blá, sem mais delongas, vamos ao grande assunto de hoje, que é a due diligência com a doutora Camila, que muito tem a contribuir com esse tema sobre a segurança jurídica nas nossas transações imobiliárias, não é verdade, doutora? É verdade. Doutora Ruth, eu quero aproveitar para agradecer, o convite, a oportunidade de estar aqui nessa conversa, para a gente conversar sobre esse tema tão importante, e que com o avanço das regularizações imobiliárias, do acesso a informações, tem crescido bastante. E como esse próprio nome diz, na verdade é uma análise técnica prévia a uma negociação jurídica. E é ali em que vai ser possível fazer um levantamento de documentos e informações para que a gente possa dizer, por exemplo, se a pessoa que está vendendo tem legitimidade para vender, se a outra pessoa tem capacidade para comprar, e até se aquela negociação é possível juridicamente. Se é possível ser realizada, porque muitas vezes está vendendo algo que poderia ter que passar por um outro procedimento, né? Exatamente. Às vezes faleceu alguém, aí é preciso passar primeiro por um processo de inventário para depois fazer uma transação de uma compra e venda de forma regular. Exatamente. E não só isso, mas também passos anteriores na regularização daquele imóvel que precisam ser feitos antes da averbação daquela negociação, de uma compra e venda, por exemplo. Certo. Doutora, e para que serve a due diligence? O objetivo dessa análise de risco, que é como a gente chama também, é justamente trazer maior segurança jurídica para aquela negociação. Numa compra e venda, normalmente não estamos falando de R$20, estamos falando de uma compra... Valores expressivos de imóveis muitas vezes grandes, ou então que são até o único imóvel daquela família, ou então é um dos investimentos que uma empresa está fazendo. Então estamos falando de valores altos, negociações importantíssimas na vida daquelas pessoas ou daquelas empresas que precisam dessa segurança para acontecerem, para que possa ali abarcar os direitos e os deveres de todas as pessoas envolvidas. Bom, então a segurança jurídica ela é fundamental. Com certeza. E como é realizado esse serviço e quem pode realizar a due diligência, doutora? Esse serviço ele não é exclusivo do advogado.
mas o advogado é realmente o profissional mais competente para emitir esse parecer, né? Porque ele já tem conhecimento ali, não só da legislação federal, que envolve ali a negociação imobiliária, mas também legislação municipal, legislação estadual e até legislações cartorárias. E também legislações específicas, por exemplo, às vezes a pessoa quer adquirir um imóvel para colocar um determinado empreendimento. Será que aquele empreendimento, naquela parte, vai ser possível ser realizado? Exatamente. E o melhor profissional para fazer isso é o advogado, porque ele já tem conhecimento sobre essas questões. E não só isso, como estamos falando, é uma análise prévia, né? Então, para que ela serve? Como ela é realizada? A gente faz um levantamento ali de toda a documentação, de todas as informações do imóvel, do comprador, do vendedor, muitas vezes dos cônjuges, né? De todo mundo que está envolvido. Se for, por exemplo, uma pessoa jurídica, uma empresa, precisa fazer um levantamento da empresa, do contrato social, né, de todos os sócios, saber se aquela empresa tem realmente condições de adquirir ou mesmo de vender aquele bem. Porque muitas vezes a gente vê imóveis que nem estão integralizados no contrato social da empresa. Sim, e sem contar que nesse procedimento é possível de termos bastante surpresas. Exatamente. Esse levantamento de certidões, de informações e de documentações do imóvel das pessoas envolvidas ali, ela permite que a gente consiga apresentar para o cliente os riscos que envolvem aquele imóvel. Se de repente existem dívidas judiciais, se de repente existem impossibilidades na venda ou até processos que podem impactar na posse e na propriedade daquele imóvel. Com certeza. Então, assim, vamos materializar, doutora, a senhora já vivenciou algum caso em que houve uma surpresa, de repente era objeto de penhora em algum outro processo? De que forma isso veio para compor o parecer da due diligence? Sim, já participei de análises de risco desse tipo. E assim, no caso específico existia um imóvel e o comprador e o vendedor moravam na mesma localidade daquele imóvel, né? Então a gente faz o levantamento dentro daquela localidade, né? E descobrimos, por um acaso, que existia um processo em outro estado, né? Em Roraima, na época, e que esse processo tinha capacidade de impactar diretamente essa negociação. Não só por causa do alto valor da dívida, né? Do alto valor da dívida, mas também como impactava a própria propriedade, porque o imóvel já estava para ser penhorado e não tinha sido penhorado à época por questões técnicas, jurídicas mesmo. Então, quando a gente descobriu que existia esse processo, já foi uma forma de mostrar para o cliente, olha, essa dívida existe, essa negociação ela até pode ser feita, mas essa dívida precisa ser paga. Né? Esse processo precisa garantir ser extinto, o processo inicial, né? Exatamente. Para que depois aconteça essa compra e venda entre o cliente e o vendedor. Então, essa análise de risco, a gente consegue justamente apresentar esses riscos que existem, as oportunidades que existem naquela negociação e até apresentar soluções para o cliente. Se existem riscos, eles precisam ser minimizados. Sim, com certeza. Às vezes são valores até mesmo de uma ação trabalhista ou algo irrisório que não corresponde à totalidade do bem. E aí quem está adquirindo pode ir lá, garantir a dívida e fazer depois a regularização, né, o processo de compra e venda e a regularização posteriormente em seu nome sem maiores problemas, assim. Exatamente. E também um outro exemplo, por exemplo, da due diligence, verificar se está existindo ali uma fraude à execução, uma fraude contra credores, que é justamente quando já existe um processo em andamento, já existe uma dívida ali, e o vendedor, por exemplo, está querendo não pagar estas dívidas, não quitar esses processos. E aí está se desfazendo da propriedade. Então, até essas questões a gente consegue verificar, apresentar para o cliente e dizer para que o cliente possa decidir se ele vai dar continuidade naquela negociação ou não. E o que precisa constar no contrato de compra e venda para aquela negociação ter a maior segurança possível para ambas as partes. É importante dizer que esse
essa atividade da due diligence, ela antecede até mesmo o contrato, né? Exatamente. Porque é a partir dessas informações, deste parecer, é que você vai ter condições de analisar se aquilo é um bom negócio ou não. Exatamente. E não vou aproveitar aqui para ressaltar, né, a importância desse contrato bem feito, bem elaborado, e também a importância de que ele seja específico para cada situação. Cada compra e venda é uma compra e venda. Modelos da internet não funcionam, né? Então, cada negócio jurídico precisa ser avaliado, precisa passar não só pela análise prévia, mas também precisa ter um bom contrato para assegurar os direitos e deveres de todo mundo envolvido ali. Porque, como falamos, né, doutora, a gente está falando de imóveis. São bens preciosos das pessoas. Mesmo que seja o único imóvel da família ou seja um dos imóveis daquele investidor, por exemplo. Certo. Doutora Camila, e assim, em termos de prazo, qual é o prazo que nós temos para a realização da due diligence? Como a gente está falando de negociações em andamento, normalmente esse serviço é feito justamente nesse momento em que as partes estão conversando, né, em que as partes têm a possibilidade ali de estabelecer as condições do negócio. Então precisa ser um serviço muito rápido. E normalmente ele dura em média de 10 a 15 dias úteis. Até para, caso seja necessário levantar certidões, né? Então normalmente leva esse prazo. Certo. E é um prazo assim, dependendo da transação, né, do valor expressivo, bastante significativo e importante. Que é melhor você ter essa precaução do que ir se adiantando, realizando já a compra e venda sem observar minimamente os riscos ali daquele negócio. Sim, eu sempre digo para os clientes que a prevenção é a melhor solução. Porque se você faz uma análise prévia bem feita, se você estabelece as cláusulas de forma fechada dentro de um contrato de compra e venda, por exemplo, você consegue minimizar e até evitar futuros problemas. Certo. Isso é muito interessante e, assim, é algo bastante novo, né? Nós não temos essa cultura de estar fazendo esse tipo de investimento. Sim, mas é algo que realmente vem crescendo, né? E que as pessoas precisam se conscientizar sobre isso, né? Cada imóvel é importante, é o seu dinheiro que está sendo investido ali. Não é simplesmente mais um imóvel. Tá bom, então, doutora, muito legal esse tema e, assim, muito esclarecedor, porque facilita e, assim, dá um norte, né, para as pessoas que estão nos assistindo e saber que, de repente, eu estou pensando em negociar um imóvel, adquirir a minha casa, meu apartamento, ou então um terreno para o meu empreendimento, o que é que eu devo observar antes? Tão importante quanto o corretor que você vai contratar para fazer a negociação é o advogado que você vai contratar para fazer essa análise. Então, sempre verifique se o imóvel está descrito na matrícula, sempre observe se aquela pessoa que está lhe vendendo é o efetivo proprietário daquele imóvel, se é o nome dessa pessoa que está vendendo que consta na matrícula. O estado civil, né? Porque às vezes precisa da outorga uxória. Exatamente. Então, sempre observe essas questões. Se existem dívidas, né? E procure um profissional habilitado, um profissional especializado, porque ele vai poder lhe dar o direcionamento para o seu caso específico. Certo. Doutora, muito boa a sua participação aqui, esse tema. Até eu gostei muito. Muito obrigada, né, pelo convite. Certo, a senhora já faz parte aqui do projeto Ruth Chaves Advocacia, do podcast Minha Amiga Advogada, certo? É verdade. Então, estamos iniciando esse projeto. Com certeza. Com certeza. E assim, não fazemos parte também da própria Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pará, que isso assim nós temos tido a oportunidade de colaborar com a comissão e também de aprender, né, de estar trocando conhecimento ali com colegas advogados que estão atuando em diversas áreas. Exatamente. Do direito imobiliário. Não só advogados, né, mas também corretores, tabeliães, registradores. Sim, com certeza. Assim, o próprio mercado imobiliário aqui no estado do Pará, ele tem a tendência de crescimento, até porque é um estado gigantesco com áreas bem irregulares, né? Assim, muitos conflitos fundiários, então essa é uma temática que tem muito a crescer. Sim,
E é até, hoje em dia, até difícil de achar um imóvel que esteja 100% regular, né? Então, ele precisa ou ser regularizado, então, ou precisa de algum ajuste na matrícula. Então, é sempre muito importante essa busca pelo profissional certo, pelo profissional da sua confiança, né? Para que possa fazer essa compra e venda, né? E até, só para acrescentar, que a própria análise de risco, ela pode ser voltada também para locações, né? Não é só para compra e venda, a gente fala em compra e venda mais para esclarecimento, a título de esclarecimento mesmo, mas também é válido para locações, porque você precisa saber se aquele comprador, se aquele locatário, ele tem condições de pagar mensalmente os aluguéis, se aquele imóvel está pronto para ser alugado, se todas as coisas estão certinhas. Até porque você vai fazer um investimento, muitas vezes quem está adquirindo um imóvel vai montar algum negócio, já faz o investimento prévio e ele precisa ter garantia daquilo ali que ele está investindo. Exatamente. E até fazer com que o imóvel se preste ao objetivo que a pessoa está querendo quando compra. Se eu, por exemplo, exerço uma atividade empresarial, vou comprar um imóvel, eu preciso saber se a legislação municipal não obsta aquele exercício da atividade naquela localidade, naquele bairro, naquela rua específica. E até isso a gente faz dentro da análise de risco. Não adianta eu exercer uma atividade de comércio se dentro daquele imóvel ali eu não posso exercer uma atividade de comércio. Vai acabar prejudicando, trazendo um prejuízo financeiro e de tempo também muito maior. Eu costumo sempre atender os clientes, doutora Camila, e dizer assim que advogado é parecido um pouco assim com a área da medicina. Quando você está com problema de dor de cabeça, no geral você vai procurar um neuro, certo? Cardíaco, coração, procura um cardíaco. Assim, várias especialidades. A mesma coisa é no direito. Sim. Na verdade, se você está fazendo aquisições, transações imobiliárias, é mais importante que você procure alguém que seja específico do direito imobiliário, se é inventário, alguém que seja de sucessões, se é direito de família, porque assim, por mais que a gente possa ter competência de clinicar de forma geral, mas é importante saber o que é específico daquela área. Sim, e quanto mais a gente estuda uma coisa específica, mais a gente tem domínio sobre aquilo. Então, quanto mais especialista for o profissional, melhor, porque ele consegue avaliar com mais profundidade, com mais segurança até, o seu caso específico. E de forma mais célere também. Exatamente, né? Exatamente. Então, bom, pessoal, nós agradecemos a você que ficou conosco até aqui. Queremos, doutora Camila, que a senhora se despeça da nossa audiência. Bom, eu quero agradecer todo mundo, né, que esteve aqui assistindo a gente. Quero agradecer o convite para a doutora Ruth. Estaremos aqui juntas, né, futuramente ainda. Com certeza. E muito obrigada mesmo. Certo. Informo que as nossas conexões, elas continuam nas redes sociais, todas chaves de inventário. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau.